Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 9 em diante, que diz assim: Naamã é curado de lepra. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé e o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá. Antes, irei tentar resumir aqui para vocês a mensagem que o Espírito Santo nos direcionou para pregar no dia de hoje. Sabe, irmãos? Se eu for ler tudo, o vídeo vai ficar muito grande. Então eu vou abreviar aqui o início e depois eu entro com conteúdo mais a fundo. Amém? Vejam, Naamã era um comandante dos oficiais de guerra do rei da Síria. Então, ele tinha autoridade, ele tinha status, era bem sucedido e respeitado. Então, o rei, veja, o rei tinha um carinho por ele. E mesmo assim, ele estava enfermo, estava com lepra. Sabe, a pessoa que tem lepra é isolado de todos os outros, não era mesmo? Porque era transmissível e matava. Então, ele pegou e ficou sabendo que em Israel tinha alguém que curava os enfermos. Então, isso foi uma mulher que trouxe essa mensagem e disse a ele que Israel tem essa pessoa que cura os enfermos. Então, ele pediu para que o rei enviasse uma carta dizendo que ele iria por lá para que ele mesmo fosse curado, para que Naamã fosse curado. Entende, irmãos? Então, ele enviou a carta, escreveu tudo lá certinho, enviou da Síria para Israel, o rei de Israel. Então, quando o rei de Israel ficou sabendo, quando ele terminou de ler a carta, ele rasgou a carta e rasgou as suas vestes. Ficou desesperado e disse: estão vendo que ele está arrumando um pretexto para ficar contra mim? Então ele ficou muito desesperado, né? Pensando que ali existiria uma guerra ou algo do tipo. Então ele ficou sem saber o que fazer. Mas Eliseu, profeta do Senhor, servo do Deus Altíssimo, ficou sabendo. E ele pegou e enviou a mensagem e disse ao rei: por que estás rasgando as tuas vestes? Diga a ele que venha. Pode vir. Deixe comigo. Deixe ele vir até a mim. Sabe? Com outras palavras, dizendo: deixa comigo que eu resolvo. Isso aí você não tem nada a ver. Glória a Deus, aleluia. Veja, irmãos. Então, vamos lá para o versículo de número 9.
que diz assim, amados: Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso, que no caso ele. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Veja, irmãos. Então, será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã obedeceu, se tranquilizou, e preferiu obedecer. Então ele fez. Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocaustos, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Vá em paz, meu filho. Vá em paz. Irmãos, vamos lá. O que o Senhor quer nos dizer através dessa mensagem? Que de fato Ele pode permitir que a gente receba
ou se encontre com enfermidade. Pegue uma enfermidade, entende? Ele pode permitir que isso aconteça, para que o nome dele, no final de todas as coisas, seja exaltado, seja glorificado. Irmãos, olha, mas ele sabia, Deus sabia, irmãos, que no fundo, o ego dele estava muito alto. O ego de Naamã estava alto, irmãos. Sabe por quê? Porque Eliseu deu uma direção a ele e ele achou isso demais para ele, sabe? Porque ele tinha condições, entende? Estava procurando um milagre, porque se ele quisesse ir ao médico, ele tinha gastado dinheiro. Mas os médicos não é Deus. Não ia resolver como Deus resolveu. Você consegue me entender? Veja, o médico ia fazer um paliativo e Naamã precisava da cura, não só carnal, mas espiritual. Irmãos, Naamã, eu vejo um homem aqui, meio que ele já tem uma vida que de temor, sabe? Até porque ele estava abaixo do rei. Ele tinha que obedecer o rei em diversas áreas. Então, não era difícil para ele obedecer a alguém como o Deus de Israel, o Deus do profeta Eliseu. Então, foi corrigido esse ego dele que estava elevado, porque ele era chefe dos caras, dos comandantes, sabe? Chefe dos homens de guerra. Ele era um comandante. Então, irmãos, ele pensou assim: não, isso vai ser muito humilhação diante desses que estão à minha volta, da comitiva aqui que está comigo. Não vou fazer isso nada. Nesse rio sujo, nesse rio assim, desse jeito, os de Damasco são muito mais limpos. Por que ele não fala para eu ir mergulhar nos de lá? Por que tem que ser esse? Entende, irmãos? Ele deu a volta e foi-se embora. Mas Deus usa até o ímpio. Sabe, irmãos? Então, os homens que trabalhavam para ele chegou próximo e disse: mas rapaz, se fosse coisa difícil, tu queria fazer para mostrar que você conseguiria, para mostrar que isso é dedicação, é honra, né? Mas é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, pô. Vai lá e faz isso, o que o profeta te entregou, te direcionou. Tem nada demais. Então ele analisou, fez: vamos lá, vamos ver no que dá, né, irmãos? No pensamento dele. Então ele foi lá e obedeceu a voz do profeta Eliseu. Só que Eliseu estava ali, consagrado, revestido,
cheio da presença, e foi usado por Deus, direcionado para aquele homem. Então, ele foi lá, deu 7 mergulhos e ficou curado. Ficou limpo, nem as manchas da lepra ficou no seu corpo. Vamos dizer, ferida, ela sara, mas ainda fica casquinha. Não teve casquinha não, irmão. Não teve pele mais clara e outra mais escura não. Você sabe que isso acontece e leva um tempo, mas foi imediatamente quando ele cumpriu a palavra de Deus através do profeta. Então, veja que ele tinha que voltar para agradecer. E voltou lá. Fez, olha, muito obrigado por tudo. Sabe, demonstrou arrependimento nele, gratidão, muita gratidão por aquilo ter acontecido com ele. Então, ele começou a oferecer presente. Sabe, irmãos, eles foram para lá carregados de dinheiro, de ouro, sabe, cheio de presente. O Senhor cura é pela fé, é pela graça, é pela misericórdia. Não é por dinheiro não. Não é por presente não. Nem por barganha. Ninguém barganha o Senhor não. Eu vejo muita gente hoje em dia vendendo o nome de Cristo. Vendendo. Sabe, Deus faz milagre. E quando chega alguém para dar um presente, para dar qualquer coisa, aceita é tudo. Nem para refletir, para analisar, não. Aceita é tudo. Como a gente poderia, sabe, levar isso, devolver isso para Deus, né? A misericórdia, a graça dele, a honra, a gente devolva. Mas não, as pessoas retêm, recebendo, sabe, o presente, recebendo, sei lá, o que quer que seja. Quem faz é Deus, não somos nós não, irmãos. Quem somos nós? Se não há misericórdia dele que opera grandemente em nossas vidas. Entenda que ele voltou, agradeceu, insistiu para dar o presente e ele não quis aceitar. O profeta disse, não vou aceitar, não quero. Então ele fez, pois bem, deixa eu carregar 2 jumentos aqui e levar um pouco de areia daqui para lá, aonde eu moro, aonde eu exerço minha função. E ali eu não vou prestar culto a ninguém, a nenhum outro Deus, porque ele reconheceu, sabe? Só há Deus verdadeiro que cura, que faz, como o Deus de Israel. Então, ele disse, de hoje em diante eu vou servir ao teu Deus. Mas me perdoe, somente uma coisa. Quando eu me prostrar, junto com o meu rei, quando ele me tocar, para eu me prostrar, sabe? Me encurvar aos deuses que ele serve. Meu coração é do Deus de Israel. Eliseu fez, vai em paz. Pois bem, vai em paz. Irmãos, sabe o que é isso? Deus é fiel, irmãos, na vida do crente. Ele poderia, o profeta poderia
não ser usado dessa forma. Simplesmente tudo poderia acontecer como aconteceu, mas também nada poderia acontecer. Mas era por uma boa causa. Sabe, irmãos? Era para que o nome de Deus fosse glorificado em terras contrárias. O nome de Deus entrou na vida de Naamã. Não só na vida dele, mas da sua família também. Nas pessoas que conviviam com ele. Ele só respeitava muito o rei, né? Obedecia, porque ele estava abaixo. Mas ali, esse testemunho dele, eu creio que aonde ele morava, salvou muitas vidas, irmãos. E é assim o mover dos céus. Muitas das vezes ele permite algo em nossas vidas para que nosso ego caia por terra e que o nome dele seja glorificado, seja exaltado, seja engrandecido. E que a gente possa ser mais humildes. Entende, irmãos? Tudo isso aconteceu para que Israel fosse glorificado, que o Deus de Israel fosse exaltado, não foi envergonhado. O povo de Israel, ali sim tem um Deus que faz, mas o mesmo Deus que era mencionado de Israel é o Deus do mundo inteiro. Hoje o acesso é livre. Você aí pode se achegar ao Pai. Você já viu alguns outros deuses realizando as coisas? Antes ele pede algo em troca. O Senhor não. Ele faz de graça. E continua sendo bom. Continua sendo fiel à sua fé. Continua sendo amigo. Socorro bem presente na hora da angústia. Tudo isso. Muitas das vezes você não entende o que está passando hoje, mas amanhã entenderá. O nome do Senhor está sendo glorificado em sua vida. Crente tem que ter testemunho, senão tem algo errado. Amém, irmãos? A porta é estreita, o caminho é apertado. Se fosse fácil, todo mundo estava nele. Mas não. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, leve a sério as coisas do alto. Para que lá na frente isso alimente muitas vidas, além daquelas que estão ao seu redor. Vamos orar e entregar essa mensagem na vida, edificando na vida de todos nós. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma mensagem para a honra e glória do Teu nome. Continua conosco, é isso que te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, continua se fazendo presente. É isso que te oramos, Senhor, e te agradecemos. Obrigado do fundo do nosso coração por essa rica mensagem, por ter nos ajudado grandemente. Em nome do Senhor Jesus, amém. Essa direção é muito importante. Continue meditando ao decorrer do dia e Deus falará mais ainda ao seu coração. Amém? Seja mais humilde. Seja mais amoroso. Seja mais companheiro. Sabe? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, pense duas vezes antes de praticar o mal. Mesmo que alguém queira fazer o mal, não retribui com o mal. Pelo contrário, retribua com o bem. Assim que Deus nos ensina. Amém? Fiquem na paz do Senhor
e até a próxima mensagem. Tchau!